Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque, esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Cláudio Santos, empresário, investidor em mais de 100 startups e empresas, autor de 4 best-sellers da área de empreendedorismo e fundador da Next Group, um ecossistema empresarial com atuação global, presente no Brasil, Portugal, Emirados Árabes, Cabo Verde e Irlanda, com uma trajetória marcada por negócio, educação e com impacto também como fundador do Instituto Gestar e dedicado ao desenvolvimento humano. Sua história também ainda tem mais profundidade a partir de um momento extremamente desafiador que ele vai compartilhar aqui conosco. Cláudio, um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Um prazer é sempre meu, Lilian. Que bom. Olha, gente, o Cláudio está aqui, tímido, mas vocês não imaginam a potência que esse homem tem. Ele me trouxe uma visão maior de ecossistema, então eu queria até te agradecer. Eu sou muito grata quando eu olho as pessoas que têm visões de ecossistema. E eu lembro que quando eu vi a sua mandala, eu olhei, poxa, ele olha de uma forma muito ampla para as coisas. E eu também sou uma pessoa que eu gosto de olhar as coisas de forma muito ampla. E eu digo que eu modelei o que você construiu e acabei construindo também a minha própria mandala que eu te mostrei, né? Eu sou muito justa de dizer quando as pessoas me inspiram e eu sigo como modelo. E você tem uma trajetória muito inspiradora. E eu queria que você contasse como é que você começou como empreendedor, como investidor, também desse momento que você teve de muita dor, porque você teve a perda de um filho, mas você conseguiu ressignificar tudo isso. E como é que foi tudo isso? Como é que foi a sua vida foi impactada assim, de estar trazendo tanto propósito? Vamos lá. Primeiro, assim, eu sou empreendedor desde muito tempo, né? Que eu brinco, desde a época que não era nem sexy, nem bonito ser empreendedor. Era muito naquela ideia, Lilian, de que você não deu muito para nada, ou você vai ser vendedor, ou vai abrir um negócio para você. Eu até sou concursado, passei em primeiro lugar no concurso, depois, na época do Plano Collor, os probatórios foram de certa maneira cancelados e eu fui embora, fiquei sem esse meu concurso público. Então, eu sou de Alagoas, um lugar que talvez, hoje tem muito mais oportunidade, mas você imagina há 40 anos atrás, né? Hoje eu tenho 54 anos, então assim, daqui a pouquinho estou fazendo 55, há quase 40 anos atrás, se teria tantas oportunidades. Então, o empreendedorismo, ele fez parte da minha vida. Mas é um menino, gente. 54 anos ainda é um menino. Tem muita coisa para... Não, hoje eu posso dizer que eu tenho até muito mais energia criativa do que eu tinha lá para trás. Isso é interessante porque hoje, vivendo no meio dos jovens, né, porque hoje essa meninada tem um potencial gigante e de entrega gigante, eles fazem, eu às vezes estou como os mais jovens deles. Eu reclamo menos da vida porque já tive um monte de história da vida para justificar isso. Então o empreendedorismo entrou na minha vida lá no começo dela mesmo quando eu nem sabia o que era empreender. Talvez ali eu era, como eu brinco, um Silva dos Santos, né? E isso aí é uma coisa interessante, que eu digo que é o meu -2. Um amigo meu uma vez disse que quem era Silva dos Santos, Silva ou Santos, não ia poder ter dinheiro. Não era para ser rico. E eu disse, cara, eu estou lascado, -2 aí na conta, já começo com -2 e vou atrás disso. Então, passado esse tempo, eu construí esse ecossistema que você falou, a partir de olhar o mundo de uma maneira mais ampla, mas muito mais assim, achando que um negócio tinha que conversar com o outro. Então, foi daí que eu fui modelando os meus negócios e as coisas, onde o que a gente chama de hoje de ecossistema, não tinha esse nome, não era nem perto de um grupo empresarial, né? Porque o grupo empresarial teria outro desenho, mas eu entendia que os negócios tinham que se comunicar. E na prática, não poderia trabalhar de graça para o outro. Então, foi assim que eu imaginei o ecossistema, e separando ele nas verticais que fizessem sentido. Então, o empreendedorismo entra muito antes, como eu disse a você, de eu entender o que era empreendedorismo, mas eu digo que é a grande tábua de libertação para quem quer crescer, mais do que as suas pernas deixam e mais do que as suas fronteiras. E falando da dor, eu já tinha uma vida profissional já definida, já tinha meus negócios, já tinha minhas consultorias, estava naquele momento assumindo cargos públicos, secretário municipal de educação, já tinha uma referência na educação pública e na educação em geral no meu estado e no Nordeste também. E aí veio a pior das pancadas que qualquer pessoa pode ter. Assim, eu tive a perda do meu filho, foram 3 anos lutando contra o câncer infantil.
E, logicamente, eu saí depois de 3 anos destroçado, emocionalmente e fisicamente. Eu saí com 134 quilos. Então, se com 134 quilos eu já estava mal de saúde, imagina a cabeça que era todo esse resto. Então, em 2011 ele falece, passa esses 3 anos ali lutando contra o câncer infantil e traz e deixa para mim a missão, né, que era tornar o mundo um pouquinho melhor do que o que eu encontrei. E é interessante isso porque talvez quem passa por uma situação dessa podia ter fazer a opção de ficar reclamando da vida. E não é que eu sou um super-homem porque eu fiz isso, não. É porque eu me espelhei na criança. Eles não reclamam quando passam por isso. Eles, ao contrário, o Arthur queria ajudar as outras crianças partilham do momento de dor em consolo a outra. Uma não fica se queixando. A gente, quando vai ficando mais velho, eu brinco, a gente faz concorrência de doença, né? Tipo, eu machuquei o pé, aí o outro fazia eu que estou com o pé e a canela. Aí eu fiz exame de sangue, a minha taxa deu 10. A minha deu tanto. Deu tanto. Então a gente faz concorrência de desgraça, a criança não faz isso. E esse olhar para a vida e essa vontade que ele tinha de ajudar as outras crianças, a gente começou a fazer ainda, e aí nasce o Instituto Gestalt, que nasce inicialmente com o Instituto Arthur Amorim, e a gente começa já a ajudar as crianças nesse movimento. E aí, claro, era um momento de dor, um momento de me refazer profissionalmente, mas um momento também de me reconectar com o mundo. E aí nascia naquele momento, há 15 anos atrás, a nova economia, todo esse mundo tecnológico, tudo que era isso aí, e eu encontro Portugal no meio do caminho aí dessa esteira, de me refazer como profissional, como pessoa, como ser humano mesmo, como eu digo. Eu confesso que às vezes eu venho com um roteiro aqui, gente, montado, mas eu começo a ouvir histórias que mexem. Inclusive aqui eu tô assim, mexida, te ouvindo e com a força que você tem de estar trazendo para as pessoas de que a gente não tem que encarar uma situação de dor como uma situação que a gente não vai superar. E é difícil, porque dia a dia o ser humano ele vai passando por desafios, né? E quando você traz essa mensagem, eu fico aqui, eu reflito no que eu tenho, na minha família. Eu acho que você aí de casa talvez também, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, por que não a gente sempre procurar ser melhor no que a gente faz, né? Quando você cria um instituto, ok, que você teve esse movimento que te deu uma opção ali de, vou aproveitar e vou criar o instituto para ajudar a consolar a sua dor, porque de uma forma que você está ajudando os outros, você acaba consolando essa sua dor também, né? Como é que é isso, Cláudio? Eu acho que assim, a gente fala muito em ressignificar ou propositar alguma coisa, dar um propósito àquilo. Eu acho que é um pouquinho mais do que isso. Eu acho que é você criar um componente de construção e não de ressignificação. Eu preciso construir alguma coisa a partir disso. Porque não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido um pai enterrar um filho. Exato, não tem sentido isso. Então, tinha que ter um propósito maior. E tem que ter um objetivo maior. Então, inicialmente era ajudar as crianças com câncer, fazer esse caminho, usar a esteira de educação, que já era um mundo que eu já fazia há quase 30 anos, já vivia no mundo da educação, usar para formar, entregar a educação e para que o nosso instituto não vivesse de doação, parte disso a gente poder reverter nesses apoios ao tratamento e assim, e fazer isso de uma maneira... eu sou investidor hoje, mas ninguém nunca investiu em mim, além de mim mesmo. E eu brinco e faço essa... Eu sei como é isso. Isso, você bem sabe do que é isso. Então, a gente sabe o quanto isso. Então, o que é que eu imaginava? Cara, se é um instituto, se é para fazer o bem, seja para fazer o quê, alguém tem que pagar a conta. E não vai ser a doação, sabe por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a fazer esse tipo de movimento e achar que está fazendo um favor. Ou achar que pode fazer só quando quer. E se você assume um papel voluntário, ou se você assume um papel de uma doação para um determinado fim, que é para ajudar ou modificar a vida do outro, seja para o câncer, seja para formar, seja para mudar a vida através de empreendedorismo ou qualquer outra coisa, não pode ser só quando você pode ou quando você está de veneta boa. Não dá para doar só a roupa quando não te serve e está velha. Né? Esse é o grande desafio. Então a gente pensou o seguinte, vamos criar uma esteira onde a gente vai ter produtos do que eu fazia, das consultorias e dos negócios que eu fazia e reverter isso para o tratamento.
E aí a gente provocava as pessoas a fazerem parte desse movimento. Então a gente criou marcas com isso. Hoje a gente chegou a ter 146 crianças sendo acompanhadas. Depois a gente entendeu que começaram a ter vários outros institutos com várias funções que a gente fazia. Tipo, tinha um pessoal que contava história nos hospitais, tinha um pessoal que coletava brinquedos. Aí a gente disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos incubar projetos aqui dentro e vamos ensinar as pessoas como esses institutos podem conviver com o mercado e buscarem patrocínio, fazer esse tipo de caminho também. E a gente começou a incubar projetos. Então, se tu tem um projeto social, a gente te entrega esse projeto social hoje, toda a parte legal, apoio jurídico e contábil, entrega isso para tu fazer o teu caminho. Esse dinheiro você não vai gastar, entendeu? Que legal. Porque aí a gente começa a fazer isso tomar mais corpo e assim, é uma missão que eu tenho, isso eu repito muito assim, eu tenho a obrigação de entregar o mundo melhor do que eu encontrei. E não é só para mim. E aí é onde entra o empreendedorismo, quando a gente começa a partilhar a oportunidade, onde a gente começa a gerar oportunidade para o outro, impacto real na vida das pessoas, e não é só com palavra motivacional que a gente faz isso. A gente tem que criar uns ecossistemas que possam criar ou impactos locais ou realidades que possam alterar a vida dessas pessoas. Então, mesmo nos nossos negócios, hoje a gente tem em nossas plataformas educacionais centros de formação onde a gente contrata localmente, seja onde for. Eu dou sempre exemplo do Amazonas, a gente tem um cliente no Amazonas que é 2 dias e meio de barco para ir para lá. A gente tem hoje, acho que quatro jovens contratados e a gente formou esses caras em tecnologias educacionais. Eles trabalham com as nossas tecnologias e saem para... Quando é que isso ia ser apresentado ao mundo deles? Aí a gente já começa a entrelaçar esse impacto que a gente quer causar na vida das pessoas de uma maneira real. Perfeito. Eu gosto muito desse lado também de devolver para o universo. Como você sabe, eu participo do Instituto Êxito de Empreendedorismo, praticamente desde a fundação, mesmo depois que foi fundado. E é um instituto que tem conteúdo gratuito, é uma plataforma onde tem mais de 1000 conteúdos lá, tem aulas minhas, tem conteúdos de diversas pessoas. Eu falo que é desde inteligência emocional até inteligência artificial. E é gratuito para as pessoas acessarem e se desenvolverem, né? Ele foi fundado pelo Janguier Diniz, que é o fundador do Grupo Ser Educacional. E é justamente isso, é entregar um propósito, é entregar para o próximo a oportunidade de aprender e se desenvolver. E quando eu vejo a sua ação, a sua criação, por mais que ela veio através de uma dor que é muito mais difícil, eu acho, e você traz a mensagem de que às vezes a gente não precisa passar pela dor, mas a gente tem que entregar para o universo, isso é muito importante, porque isso traz, gente, aqui, a mensagem do Cláudio é muito clara. Você é de casa, o que você está fazendo diferente na sua jornada aqui, no mundo que você está vivendo? Porque assim, você teve o dom da vida, você está tendo a oportunidade de estar aí, ele brincou aqui de reclamar, um falar, eu estou com meu pé doendo, o outro está com o dedo doendo, é parar de reclamar e olhar o que você está entregando para esse universo, por que você está passando seus anos de vida aqui, qual que é a diferença que você está fazendo? O LPA e você é isso, é um programa para legado, para a gente trazer transformação, para a gente trazer histórias reais, contar aqui para vocês e transformar vidas, gerar reflexões e gerar oportunidades. Cláudio, olha, essa conversa está tão boa, só que o tempo está voando e é assim que funciona mesmo aqui no LPA e você, porque é tão bom que passa rápido. Agora a gente vai fazer um intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Bossa Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante,
Próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa aqui, muito importante e interessante, aqui junto com o Cláudio. Cláudio, agora eu queria que você contasse um pouco mais sobre o Cláudio empresário, o Cláudio que tem essa visão de negócios, que olha de uma forma global, que pensa também muito no conceito de internacionalização, traz isso, né, como um modelo de negócio para as empresas. E aí você fundou a Next Group, que é um ecossistema com presença em diversos países. O que te levou a pensar dessa forma global e não simplesmente, vou fazer uma coisa aqui local, tá só no meu país? Bem, primeiro que eu acredito que a gente é muito maior do que as fronteiras e essas raízes que nos prendem. Primeira coisa que eu acredito realmente nisso. E eu acho que se a gente fala em ecossistema ou fala em validar oportunidades, você não pode estar validando só no seu quintal, porque é muito fácil. Não é que é muito fácil, é muito tranquilo. Só que tu não gera crescimento de verdade. Vou dar uma ideia. Quando a gente fala de internacionalização, eu falo em expansão de negócio. É uma expansão de negócio. É mais um mercado que eu conquisto, é mais uma praça que eu trabalho e é mais um reposicionamento de marca e global que eu estou fazendo para o meu negócio. As pessoas confundem internacionalizar com meramente exportar. Eu brinco que exportar é um grande voo de galinha, né? Porque quando muda o câmbio ou muda qualquer outra coisa, o teu negócio perdeu o fôlego e morre. Internacionalizar é culturar realmente o teu negócio com o mercado local, o mercado alvo, é fazer a porta e não quebrar a ponte, a porta te abrir e te receber enquanto um local, quanto um negócio de direito local, mas também deixar uma ponte forte com a tua base. Porque a tua raiz, onde você tem negócio, ela é impactada diretamente com o processo de internacionalização. Muito por causa, primeiro, por reposicionamento de marca e outro por um reposicionamento de negócio.
né? Eu tenho outros modelos de negócio, eu vou ter acesso a outras portas, outras oportunidades e vou trazer isso para a esteira do meu negócio também. Então, fatalmente, estar em outras praças, vamos dizer assim, em outros mercados, me abre um leque maior de oportunidades, não é só na questão unitária de pessoas para consumir os meus produtos. É muito também por acesso a crédito, acesso a linhas a conhecimento, a linhas de financiamento, acesso a benefícios diretos para fazer isso e também é um reposicionamento quanto marca, né? Que eu digo que é o primeiro que a gente colhe. Quando tu internacionaliza ou globaliza o teu negócio, ou abre uma operação mínima em outro país, antes de tu vender o primeiro pacote de biscoito ou bolacha, como queiram chamar, lá naquele país eu já melhoro o meu negócio aqui. E isso é fato. Olha que interessante. Eu também penso muito numa visão de como escalar. Então, quando você traz internacionalizar, né, não é só colocar o produto para eu vender para um outro lugar, como eu consigo expandir. Isso está muito relacionado à mindset, né, à mentalidade também, de como é que você cria as coisas que toquem muito mais pessoas. Eu fui para o Summit da Singularity University e foi interessante porque lá você olha soluções que tocam 1 billion people, 1 bilhão de pessoas. E eu sempre penso, como que eu consigo tocar muita gente com o que eu estou fazendo, com o que eu estou construindo, quanto mais pessoas podem ser impactadas, o próprio programa LPA e você, a gente juntos aqui está trabalhando até na expansão, Cláudio comigo também, em uma das expansões do LPA para outras regiões. Hoje o programa já está em alguns países, já está no Brasil como um todo, sempre pensando quanto mais gente pode ser impactada com uma história como essa, com uma conversa como essa. E você acabou de trazer alguns aprendizados já aqui, né? Que benefícios eu consigo ter num processo de internacionalização, porque cada país é de um jeito. E eu acho que você vai desbravando tudo isso, você vai conhecendo mais e você vivencia essa mudança. Como é que é isso? Até para você, porque para mim é algo assim, é desafiador entender o que o outro faz. Como é que é para você? Vamos lá. Assim, eu acho que é muito da gente, mindset, importantíssimo você ter colocado isso, porque assim, realmente é como você aprendesse uma língua nova. Depois que você aprende o inglês ou o espanhol ou outra língua, você começa a pensar naquela língua. Então, tudo que eu faço hoje, automaticamente me leva a pensar globalmente. Mas como é que você faz isso na prática? Você faz isso escutando. Às vezes é um grande negócio aqui no Brasil, uma escala gigante, nós somos gigantes, nós somos um país. Eu brinco que quem empreende no Brasil empreende em qualquer lugar do mundo, e isso é fato, a gente sabe que aqui é um país confuso para empreender. Não que os outros países sejam muito mais fáceis, não é isso que eu estou falando, mas as regras são mais claras. Então, nesse caminho, a gente tem que escutar o cliente. O segredo está em você escutar quem paga a conta. E não você achar que tem a última cocada do pote, a melhor solução do mundo e que o mundo que precisa de mim. Se você para escutar, você pode ter uma grande operação aqui no Brasil, você reduz o que você vai levar e toca o mercado com uma opção. Ou duas opções que sejam, mas que façam as pessoas entenderem que você quer escutá-las. E aí você começa a modelar a partir do cliente. E é fazer com e não fazer para que vai mudar o jogo. E aí, mas como é que faz isso de uma maneira correta? Primeiro você tem que entender o modelo de negócio que você vai encontrar. E pode ter certeza que a gente tem 5.574 municípios. Se aqui tem modelos de negócio diferentes, às vezes por municípios, imagina naqueles países. Então, modelo de negócio, modelos de consumo, né? A gente consome de um jeito, o europeu consome totalmente de outro. Nós somos emocionais, nós nos encantamos e depois a gente resolve como é que paga a conta. Ele primeiro quer saber como paga a conta, todas as intempéries que podem acontecer nesse processo para poder se encantar. Então, olha a diferença do jeito de consumir. Quer ver uma coisa simples? Hoje até tem startups que parcelam no cartão, mas naturalmente lá não se parcela em cartão. No Brasil, parcelar no cartão é quase que um piloto automático, tem com juros, sem juros e assim por diante. Isso também é uma nuance de mercado. Conectar com os ecossistemas corretos, com as pessoas, com o movimento correto e principalmente com o conhecimento correto, muda teu jogo. Então, é uma coisa que eu tenho para mim, se eu der o conhecimento correto, o ecossistema correto e as conexões corretas, eu mudo a vida de qualquer pessoa. E com as empresas não vai deixar de ser diferente, porque a empresa é um ser vivo, né, que tem vontades. Perfeito.
E eu acredito que a ambiência é o que faz a diferença, né? Você entender que você está no ambiente certo, mas também aproveitar muito esse ambiente. Eu até tenho a minha metodologia que eu chamo do aspecto da mesa, né? De você saber se portar, o que você está aproveitando daquela mesa. Porque às vezes as pessoas também sentam na mesa e não fazem nada. Só escutam, não se conectam, não se posicionam, não aproveitam as oportunidades que ela tem. E já que você conseguiu chegar nessa mesa, aproveite daquele momento, né? E eu sou uma pessoa que eu sou muito acolhedora também. Eu gosto de trazer ela para a mesa. E você é assim. Eu vejo que você traz as pessoas. Das poucas interações que nós tivemos, você sempre... Peraí, isso aqui pode ajudar no seu ecossistema. Isso aqui pode conectar com você. Por quê? Você está vendo transformação lá na frente. E isso é muito de perfil. E eu acho que... Não sei se você pensa dessa forma, mas eu acredito que o universo ele vai conectando os perfis. Ele vai trazendo para perto as pessoas que pensam de formas similares, né? Pelo menos eu tenho me conectado com pessoas que pensam na transformação. E, inclusive, eu sou muito grata por isso e grata pela sua conexão. Bom, Cláudio, eu queria aproveitar e conversar com você um pouco das startups. Porque a gente se conheceu nesse ecossistema de startups, investindo em startup, ajudando nesse processo de entender o ecossistema de investimento, porque o ecossistema de investimento você coloca dinheiro, só que você coloca também smart money. A gente ajuda com as conexões, com o que eu trouxe agora sobre o assunto da mesa, com o que você trouxe de gerar as reais relações aqui. O que mais você avalia antes de investir, pensando no seu ecossistema das 100 startups? Ok, que uma você deve ter pensado de uma forma diferente, mas tem aquele principal? Tem. E só para finalizar e complementar o que você falou, eu acredito que é exatamente na partilha que você fica grande. Eu comecei e continuo a dizer que vou continuar a crescer porque eu consigo partilhar a oportunidade. E a partir do momento que você consegue partilhar realmente a oportunidade, e partilhar a oportunidade não é você meramente indicar uma pessoa e ganhar uma comissão, não é isso que eu estou falando. Exato. É você unir num propósito e entender, cara, eu estou aqui, faz sentido para a Lilian. Lilian, conversa, vê se isso aqui faz sentido para você, e se eu ver uma coisa que pode ter certeza que faça sentido para o teu negócio, eu vou falar. Por quê? Porque eu acho que isso só constrói. E se é o universo ou é qualquer outra energia que faz isso, eu acredito realmente que é unindo as pessoas e os propósitos que a gente fica maior. E eu comecei a realmente crescer quando eu parei de contratar o Cláudio. Né? Eu passei muito tempo querendo crescer e contratar o Cláudio. Dava sempre confusão. Quando eu entendi que eu precisava me conectar com as pessoas e contratar pessoas que não são Cláudio, que não fazem como Cláudio, e escutá-las, eu passei a entender que esse movimento das startups, chegando para as startups, era necessário que parasse de só colocar dinheiro. Eu tenho uma frase que é polêmica, que eu digo que investidor não é teu pai, né? Perfeito. Quem te dá cama quentinha, comida gostosa, mesmo quando você faz as coisas erradas, é teu pai e tua mãe. Eu, como investidor, qualquer outro investidor, quer resultado seu e quer seriedade nisso. Então, se é para dar só dinheiro, ou então, se alguém quer dar só dinheiro, saia de perto, porque aí é melhor você arrumar um agiota do que um investidor. Perfeito. E esse ponto é importante, né? Porque se a startup quer dinheiro, a gente vai no banco, ele trouxe aqui o tema da agiota, mas vai ao banco e pega dinheiro, porque eu acho que a startup ela tem que pensar o que ela está trazendo para dentro do negócio dela. E é muito mais importante a startup pensar quem é o investidor, porque quem escolhe o investidor é a startup, não é o investidor que escolhe a startup. Porque a startup tem que entender o que ela vai ter de bom dentro daquele investimento. O que aquela pessoa como investidor vai agregar e não simplesmente cobrar. Qual é o smart money que essa pessoa tem? Ou seja, ela vai trazer conexões relevantes, ela vai conseguir agregar com o modelo de negócio, ela vai abrir a mentalidade dos fundadores. E eu olho muito isso. Eu faço sentido para estar dentro daquele ecossistema, daquela startup, eu vou conseguir ajudar ela dentro desse processo. E tem que estar muito claro isso, porque às vezes o investidor, o startupeiro quer o dinheiro, cuidado. Porque você pode dar um tiro no seu pé e virar funcionário em vez de seguir sendo dono da sua startup. Porque às vezes você pega um investidor que pega um valor muito alto do seu equity, né, da sua participação acionária, e aí depois você está trabalhando para esse investidor. Então, pensa na jornada, pensa quais são as fases que você vai seguir para poder buscar essa captação. E você, investidor, também olha a orientação que o Cláudio trouxe aqui, que foi muito importante. A gente não é pai, não é mãe, a gente está ali para investir, mas também ter retorno. Claro que a gente sabe do investimento de risco quando a gente olha startups, claro, né? Até a gente tem aquela métrica entre 5% a 10% do seu capital líquido para poder ir colocando em startups. Eu já coloquei mais, mas a gente vai aprendendo aí na jornada
dependendo da situação, porque pelo menos se você vai começar a investir, tem essa métrica. Tem o feeling também, né? Tem o feeling, tem o né? feeling, tem coisa que você arrisca mais, mas você tem retorno. E vai amadurecendo nesse ecossistema antes de dar tiros muito altos, para poder começar a entender um pouco mais sobre ele. Mas a métrica é mais ou menos essa, né? Eu sempre falo de diversificar o investimento, coloquem outras coisas, mas quando olhar startup, tentar fazer esse racional se você está começando. Mas a sua visão, o que diferencia o empreendedor comum de um empreendedor preparado para escalar globalmente? Quem que é aquela pessoa que você olha e fala, não, essa aqui eu preciso trazer e colocar aqui comigo porque a gente vai para o mundo? Eu vou dizer exatamente, é um contrassenso, mas eu vou dizer, é exatamente o cara que não sabe tudo. Perfeito. Eu acho, é uma piada minha, viu, interna, eu vou contar aqui para você. Eu digo que o mundo precisa um pouquinho mais de burrice. Sabe assim, um pouquinho mesmo eu não sei das coisas, eu preciso escutar você. Porque hoje as pessoas têm tantas certezas, tanto excesso de inteligência. Obviamente que eu estou exagerando aqui com essa frase, mas... Eu lembrei da minha avó, eu vou comentar depois sobre isso. Tanto excesso que ela nem escuta. Exato. Minha avó dizia que balde vazio não se cabe mais nada. Minha mãe, né, graças a Deus ainda é viva, fez agora 82 anos, ela foi o principal coach da minha vida, né, eu brinco. Quando eu vejo os coaches aí falando esses conselhos, Dona Marlene dizia que era, meu filho, vá com calma que quem nasce grande é filho de elefante e é todo desengonçado. Vá com calma se você quiser andar bonito e fazer bonito lá na frente. E isso funciona para startup, para quem quer. Se o cara quer dar só dinheiro, tu vai virar funcionário dele. Vai ter certeza. Exatamente. Ele vai colocar a conta do dinheiro. Se ele não te agrega outra coisa que não seja o dinheiro, pode ter certeza que ele quer de você só o dinheiro. Se ele te agrega conhecimento, oportunidade, ecossistema, inovação, parcerias estratégicas, eventos que vão propiciar mercado para você. É o Smart Money. Esse é o Smart Money de verdade. Esse vale mais do que dinheiro. Esse vale até você mensurar isso aí como dinheiro. Perfeito. E quando eu comentei sobre o tema da minha avó, ela tem 99 anos, ela já participou do programa da LPA, tem um episódio gravado com ela, que eu fui lá na Paraíba e gravei um episódio com ela, e ela fala justamente sobre isso. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, vamos ouvir mais. E engraçado é que às vezes eu acordo de manhã e eu faço a minha coluna de tecnologia sem complicação na rádio, na Nova Brasil FM. E são tantos assuntos que vão mudando que eu brinco, eu falo, todo dia de manhã eu acordo burra, porque muda toda hora. Cara, isso é que é maravilhoso. E eu falo de inteligência artificial desde 2017, na época do Watson. Eu palestrava sobre isso. Eu acordo e falo, gente, eu não sei nada de inteligência artificial, porque toda hora está mudando, né? E é isso, acho que a gente também se dá esse direito de não saber, porque é forte também você ter que saber tudo, você ter que se cobrar de tudo. Eu acho que é mais leve você aceitar que você não sabe e se permitir aprender. Então eu fui aprendendo também com a vida nisso, de que, calma, outra pessoa sabe. E eu posso aprender com a outra pessoa. E o importante, eu acho que mais do que isso é saber quem é a outra pessoa e conseguir se conectando com ela, porque ela pode te ajudar na jornada. Porque eu acho que o mais difícil é você ficar, tô perdido, mas quem pode me ajudar? Eu tô dentro desse ecossistema, que alguém pode me dar a mão ou que eu possa dar a mão para alguém. Eu penso dessa forma. E você, Cláudio? A jornada do empreendedor já é uma jornada solitária, né? A gente acredita no que ninguém vê, a gente acorda querendo convencer e motivar a gente mesmo. Então, às vezes é muito difícil para o empreendedor ter um sócio. Tem que ter um cara, pelo menos, ele pode pensar diferente, competência diferente, mas ele tem que ser um cara que tem que se motivar sozinho. Porque se na sociedade eu tiver que me motivar e motivar ele, vai dar tudo errado. Né? Porque assim, já é difícil a gente se convencer. A gente já sai com um não, né, de tudo que vai fazer. Os prognósticos nunca vão serem bons. Se você acredita que você vai empreender para trabalhar menos, mentiram para você. E a gente não consegue, nessa jornada solitária de empreender, parceiro para isso. Por mais que você e seu esposo tenham um negócio, que vocês possam ser sócios e façam isso. Minha esposa trabalha comigo, meu filho também trabalha comigo, são meus sócios também. Mas cada um tem que vencer esse... não diz que é vencer um leão, matar um leão todo dia, né? Sim. Pronto. Às vezes não dá para matar ele, não. Você bota ele na coleira e vai passear com ele. É isso que eu penso. Às vezes você tem até que dar carinho. Eu tenho até um vídeo sobre isso. E não tem... Porque empreendedor fala sozinho. Se empreendedor não falar sozinho, ele não é empreendedor.
O problema é se alguém diferente dele mesmo responder o que ele está falando sozinho, aí é problema. Mas no mais, dá para caminhar. E assim, aí o que eu acho é isso, eu acho que diante de toda essa dificuldade que é empreender, se você não escuta as outras pessoas, se você não partilha, você conhece também, eu conheço um cara chamado Jean Valério, que tem um movimento gigante no Nordeste e que impacta a vida das pessoas e que é um dos caras mais generosos, que entregam o tempo todo para os outros. E que em breve nós vamos ter aqui no LPA em você, viu? Jean, tô te aguardando aqui. Pois é, ele é difícil, porque ele é muito ocupado, você vai ter que correr atrás dele. Mas eu vou conseguir, porque o Cláudio vai me ajudar. Isso, vamos atrás desse cara. Muito bom. Gente, agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras do Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Bossa Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares.
Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos com essa conversa aqui que está inspiradora, junto com o Cláudio, que conhece muito de ecossistema, que trouxe também desafios de vida e instituto, muitas construções. E eu queria que ele contasse um pouco como que é, no detalhe, para as pessoas entenderem, sobre internacionalizar. Tem um processo para isso acontecer? Como é que... Tem dicas aqui que você possa trazer para as pessoas? Vamos lá. Eu acho que não dá para internacionalizar com receita de bolo. Você tem que participar e implementar um programa de internacionalização completo para o teu negócio. Por isso que eu vou repetir o que eu falar para ficar bem claro. O que eu falo de um programa de internacionalização, que pode ser com a consultoria, pode ser com qualquer tipo de empresa, mas tem que ter a sensação de participar de um ecossistema ou de um núcleo operacional, de apoio operacional, ou até de um grupo de empresas que estão internacionalizando com um projeto junto. Então, por que eu referenciei bem isso? Porque as pessoas, às vezes, vão buscar as receitas e vão fazer esse processo de internacionalização com o que elas pesquisaram e um plano de negócios bem feito é a certeza que vai dar errado. Porque já chegar e falar, está tudo pronto, é só executar. Peraí, se fosse tudo pronto, só executar, já tinha feito, isso, né? E isso, as pessoas querem todas as respostas antes e partem para um país, imagina, você vai para um país que você, beleza, vou para Portugal, a mesma língua, mas não é assim que funciona. A cultura é diferente. A cultura é diferente, você tem que culturar o teu negócio, o fit com o mercado é importante, o modelo de negócio adaptado ao teu produto, mas muito mais adaptado à realidade do cliente e os negócios que acontecem. Você talvez vá descobrir lá nuances que você não enxergou antes de fazer o seu plano de negócio. Por quê? Porque você está levando a sua solução pronta, uma caixa fechada, maravilhosa, que todo mundo consome no Brasil, mas não mora lá esse povo que consome. A não ser que você vai vender de lá para cá, que também pode acontecer. Mas eu acho que é assim, é participar de um programa de internacionalização, e é isso que a gente faz no Next Hub. A gente olha o teu negócio antes de ele ir, antes de você abrir CNPJ, não é exatamente esse nome lá em Portugal, juridicamente fazer seu contrato social, fazer todo esse entrelaço contábil, jurídico e tributário. Antes disso, a gente faz a anamnese do teu negócio aqui. E não é para saber exatamente o que você está faturando aqui, é para entender como você entrega aqui e aí tentar entender as melhores portas para você bater. E aí nesse programa ou nesses programas, a gente vai modelando o teu negócio para chegar no cliente. Aí, já aconteceu de vender antes de necessariamente ter empresa lá? Já aconteceu. Fato, se o teu projeto já se adequa mais, a gente está criando agora, e deve lançar agora ainda no início do segundo semestre, uma plataforma de prontidão para internacionalização, que é para que as pessoas, primeiro, o negócio é internacionalizável, vamos chamar assim. Já faz uma avaliação, já faz uma avaliação, porque todo negócio é internacionalizável. A não ser que você queira levar uma casa, colocar nas costas e levar para lá. Até tem casa que você consegue levar isso, mas não acho que isso seja internacionalizável. Mas todo negócio é internacionalizável, porque o que a gente internacionaliza é a capacidade do empreendedor de tocar um negócio em outro país. Perfeito. Excelente. Olha que dica interessante aqui. Então acompanha, vamos deixar o arroba aqui da Next Group. Colocar o arroba aqui para vocês também acompanharem. Quem quiser saber mais informações sobre internacionalização, acompanhar o Cláudio, que vai trazer mais dicas aí para vocês. Cláudio, mas qual que é o maior erro que as pessoas cometem quando pensam em sucesso apenas pelo lado financeiro? É achar que dinheiro vale tudo e por isso você pode fazer tudo. Eu acho que tem dois defeitos e dois componentes na vida que para empreendedor ou para qualquer pessoa vai acabar com ele. Um é a ingratidão, porque fatalmente você vai trair quem lhe deu a mão. Você não é ingrato com o seu inimigo ou com quem ele fez mal, é com quem ele deu a mão.
E isso é um veneno, porque mais à frente a porta vai se fechar. E não pense que você faz aqui, vai para ali, né, muda de país ou de bairro ou de cidade ou do que você... E não vai voltar para você, porque volta. Segundo, é você... só para me lembrar, porque eu talvez me confundo. Ingratidão e você não partilhar a oportunidade. Perfeito. Entendeu? Quando você não partilha, você não divide a oportunidade, você quer tudo para você mesmo, você... É egoísta. Isso. E aí, eu antes dizia que era ingratidão e vaidade. Porque por vaidade você exclui, você quer o que é... Eu vou querer o que é teu porque não é justo, eu sou melhor do que a Lilian, então eu preciso ter. Não é justo ela ter, é para mim. Isso é por vaidade. Mas é muito mais por falta de partilha, por sentimento de partilha. Então, esses dois defeitos matam qualquer negócio. Então, é por isso que eu acho que olhar que é só por dinheiro, só que o dinheiro vai mudar. Eu conheço muito negócio com muito dinheiro que não conseguiu tracionar lá em Portugal. Eu fui há 13 anos. Comigo foram várias empresas grandes. Das que foram, ficou eu e a Embraer. E a Embraer não era a potência que está hoje e eu, logicamente, não tinha nem dinheiro perto das outras que estavam lá. Perfeito. Olha que interessante. E até trago um comparativo para você, porque assim, não é errado você ser ambicioso. Ambicioso é algo que te ajuda, é necessário, te traciona. Porque às vezes você fala, ambicioso também é ruim. Não, te traciona. A ambição é você querer fazer, construir, fazer mais, ter gana, ir atrás. Isso é saudável. Claro, né? Dentro de um limite ali, tudo é saudável. Mas o egoísta não. O egoísta ele quer só para ele. E aí ele trouxe esse comentário aqui, que eu acho que é importante você refletir. Não é que você não tem que fazer, você não tem que ir atrás. Não, você tem que ir atrás. Você quer, você tem ambição, você quer construir. Você quer construir para quê? Eu, por exemplo, eu tenho o meu propósito. Eu gosto de construir para mim, claro, mas para minha família. Para eu partilhar com a minha família, para eu dar uma oportunidade também para eles. Eu gosto de viajar e se eu puder levar todo mundo, eu levo. Eu falo que eu queria ter o meu jato, Deus escute, e sair levando todo mundo para passear, todo mundo para viajar. Porque se eu vivi aquilo, por que eu não posso compartilhar essa experiência, né? Porque é tão legal quando você divide com quem você ama. E quando eu falo você ama, também envolve o ambiente de colaboração das pessoas, dos amigos, não só a família, mas eu penso muito nisso. Quem sabe a gente assiste esse episódio e isso acontece em algum momento, né? A gente nunca sabe. Mas enfim, eu concordo muito com você. Eu acho que a gente tem que ir atrás, mas também olhar que o dinheiro não é tudo, ele é importante. Ele faz parte da jornada, mas não tem que ser a única coisa ali que você tem que focar, né? Quando o dinheiro é o propósito, Lilian, assim, não vai dar certo. Porque assim, é muito mensurável, entendeu? Então assim, você não vai... Não é que você não tem... Ao contrário, eu acho que tem que ganhar dinheiro, mas ele nunca pode ser o seu objetivo final. Porque se for só dinheiro, o cara vai, compra alguma coisa e só revende e ganha dinheiro já ali. Ou junta dinheiro em algum lugar e depois deixa esse dinheiro numa aplicação e vai viver. Concorda que muitas coisas que a gente faz, a gente coloca dinheiro e a rentabilidade, se estivesse no banco, talvez fosse até melhor? Então por que a gente faz isso? Porque impacta a vida das pessoas ao redor e porque o bem que ele faz... Para o ecossistema como um todo. Isso. Você gera empregos. Quando a gente coloca o dinheiro... gente, isso é muito importante que ele trouxe aqui. Porque quando eu e o Cláudio, a gente coloca um dinheiro numa startup, a gente tem risco com o nosso dinheiro, que pode ser que esse dinheiro não retorne. E é um risco alto, por isso que a gente fala de um percentual de 5 a 10% do seu capital para ser investido em startup. É o que a gente faz mais, mas porque a gente já vem aprendendo com esse ecossistema. Mas a gente está gerando emprego, a gente está dando novas oportunidades. Quantas famílias estão sendo alimentadas por aquela startup que está gerando novos empregos? A economia do país está sendo movimentada porque o dinheiro está entrando aqui. Não que a gente não faça investimento fora. Aliás, eu tive retorno com investimento de fora também. Mas estamos gerando novas oportunidades. E não criticando bancos, muito pelo contrário, mas, por exemplo, se o dinheiro você pega no banco, o seu dinheiro que vai para o banco, ele fica lá no banco e ele é emprestado para outra pessoa em cima de uma taxa, com o seu próprio dinheiro. Não que ele não tenha que estar, porque tem um cenário de rentabilização. Mas se você coloca esse dinheiro em uma startup, você está gerando oportunidades para essas startups, gerando novos empregos. Eu gosto de fazer esse comparativo, porque às vezes a pessoa fala, eu não diversifico, não, o meu vai ficar só ali. Calma, pensa como é que você pode atuar com propósito, podendo, claro, tendo um risco ali calculado, mas podendo também ter grandes retornos, tanto no aspecto social de impacto, quanto financeiro. Eu acho que essa é a única maneira de dar certo. Quando você desenha isso e todos esses ganhos são para todos.
Porque aí fica bom para todo mundo começa a andar. E só discordando de uma coisa que você falou, para não concordar com tudo, né? Então vou discordar, que é o seguinte, cara, não tem que ter vergonha de ter ambição. O ruim é você ser ganancioso. A gente no Brasil aprendeu a punir o sucesso. Por muito tempo, ter sucesso era feio, né? E eu não estou dizendo da glamorização do sucesso. Eu estou dizendo que o que tu conquistou, onde você chegou, a tua jornada é inspiração para outras pessoas. Então, você tem que promover isso e dar, assim, eu tenho um dos capítulos do meu livro eu falo na necessidade de festejar as pequenas vitórias, mesmo que sozinho. Né? Então, algumas das principais vitórias da tua vida, da minha vida, ou de quem é empreendedor, só a gente sabe. Só a gente sabe o que a gente passou, isso. Exatamente. Eu não critico ser ambicioso, não tem que ser ambicioso. O que você não pode é ser egoísta, é ser ganancioso. Mas a ambição, assim, faz parte. A Lilian, eu aceito que eu sou uma pessoa ambiciosa, que eu quero sempre construir mais, mas claro que eu também penso nos outros. Então, não é só para mim, é para o todo, né? Concordo plenamente. E que legado você quer deixar, não só como empresário, mas como ser humano? Você já está deixando um legado com o Instituto Gestar, com uma série de coisas que você faz, mas conta pra gente. Eu quero deixar o mundo um pouquinho melhor do que eu encontrei. Eu tenho essa missão assim, e eu não estou falando de plantar uma árvore, até já plantei, de escrever um livro e de ter um filho. Isso eu já fiz. Eu estou falando realmente de mudar a vida das pessoas ao meu redor. Então hoje eu tenho orgulho, a gente tem 74 colaboradores diretos hoje entre Brasil e Portugal. Tem mais de 150 contratados aí por projetos, por demandas e assim por diante. Tive a oportunidade de ver gente que eu nem conheço da história e tive a vida impactada. E tive a oportunidade de impactar a vida deles. Então esse desenho, eu acho que é o que eu quero deixar legado. Eu quero que as pessoas possam, mesmo que não precisam lembrar do meu nome, nem precisem repetir que eu fiz isso por elas. Eu não quero que essa pessoa verbalize isso, não é isso que eu estou falando. Mas eu tenho a certeza que o legado que eu deixei é melhorar a vida de alguém, ou o ambiente de alguém, ou a entrega de alguém. Perfeito. E agora eu quero aproveitar que eu ganhei esse livro do Cláudio, gente. Seja um fabricante de oportunidades. E ele realmente é um fabricante de oportunidades. Olha, prefaciado aqui pelo João Kepler e pelo Maurício Benventuri. Então fica a dica aqui de mais um livro para vocês acompanharem, que eu tive a oportunidade aqui de ganhar aqui. Aprendem a chegar e construir as melhores rotas para conquistar prosperidade na vida, na carreira, nos negócios. Ou seja, ele já deu várias dicas aqui, vários insights para vocês. E eu ganhei esse livro que fica como dica para vocês também. Tem algo que eu tenho que me atentar aqui nesse livro? Tem uma coisa que, assim, todo mundo gosta de dizer que deu oportunidade ou favoreceu a oportunidade para o outro, né? E aí tem uma coisa que eu acho que vale a pena você ler e entender, que oportunidade não é caridade, oportunidade não é bem-aventurança nenhuma, ninguém te deu isso porque é magnânimo e te deu. É porque você merece. Porque se você não tiver capacidade, a oportunidade vira um grande problema na tua vida. Então, geralmente, a oportunidade vem para quem está preparado para ela. E se ele não estiver, ele tem competência para fazer isso. Perfeito. E olha que dica valiosa que eu acabei de ganhar aqui do Cláudio. Eu acredito e eu aceito. Cláudio, agora a gente vai fazer um bate-bola. Eu vou te falar algumas palavras e você me responde com uma outra palavra. Propósito. O que me move. Resiliência. Necessário para nos formar. Internacionalização. Estratégia. Investimento. Cara, daí é grande para falar de investimento, né? Mas eu vou falar pequenininho. Investimento, coragem. Coragem, gosto. Tanto para quem pega quanto para quem... Exato, para os dois lados, eu acredito nisso. Família. Alicerce. Legado. Mudar a vida das pessoas, impactá-las. Educação. A única mola propulsora. Superação. Nosso feijão com arroz. É verdade. Fé. Aí é vida. Sem fé não tem vida. Impacto. Eu digo que o primeiro impacto que a gente tem que causar na nossa vida. Então, impacte primeiro em você.
Perfeito. Cláudio, que conversa maravilhosa a gente teve aqui. Muito obrigada por tanto aprendizado. Espero que vocês tenham gostado aí de casa, com certeza. Assistam esse episódio mais de uma vez. Só que agora eu vou entregar um presente para o Cláudio aqui dos nossos apoiadores. Deixa eu pegar aqui com a produção. Cláudio, tem um presente preparado aqui para você. Queria que você visse. Vou abrir, né? Olha só. Esse é um vinho da Finca Própria. A Finca Própria é a oportunidade de você ter o seu próprio terroir, ou seja, ter sua própria vinícola. Eu tenho uma, é lá em Mendonça. E aí eles preparam com todo cuidado. Com meu nome aqui, tá vendo? Exatamente, ó, com Cláudio Santos preparada com o seu nome. Essa peça aqui que a Finca Própria encaminhou aqui. Parabéns, eu Para conheço. você. Conhece? Conheço, Mendonça. Ah, que legal. Maravilhoso, lá. Tem mais um presente aí. Da nossa apoiadora Difate. A Difate prepara óculos especiais. Preparou uma peça aí para você. Mas tem olha mais de tudo 12 agora que eu anos sou de curioso, mercado. então. E também tem Dux Defender para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus. Eu gosto muito de usar meu produto no carro. Em casa também tenho, porque como ele é à base de cloreto de benzalcônio, não tem perigo. Você pode usar no volante, não estraga o couro, não prejudica a pele, é excelente. E esse é genial, viu? É uma empresa brasileira que está fazendo história no Brasil e vai fazer história lá fora. Vai ser uma grande referência. Em breve vocês vão ouvir falar muito dessa empresa. Eu conheço muito dessa empresa aqui. Excelente. Bom, deixa eu ver. Tem mais coisa aqui. Peraí. Aqui é o informativo da Finca Própria, para você saber um pouco mais. Que paraíso isso aqui. É. Bom, excelente. Bom, agradeço aos nossos apoiadores, a Difate, a Finca Própria, a Dux, que estão com a gente aqui no programa. E quero te pedir para você deixar suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Vamos lá. Eu vou focar na minha, porque senão eu vou ter que ter um monte de rede social, um monte de empresa, um monte de... A gente tem, logicamente, a do Next Hub, mas eu vou focar. É @Claudio_Santos, Santos em inglês, porque, logicamente, com tantos Santos no mundo, um Cláudio Santos sobrando lá no Instagram não tinha. A gente, pelas minhas redes, você tem acesso a todo o Next Group, todas as nossas outras redes, porque não dá para separar o empreendedor da empresa. É muito difícil fazer isso. Eu admiro quem consegue, quem desliga o botão na sexta e só liga na segunda. Eu acho que deve ter algum... Eu não conheço. Mas empreendedor eu não conheço que faz isso. Mas tem gente que diz que consegue, né? Mente para ele mesmo, mas está tudo bem. É isso aí. Bom, acompanhe o nosso programa, o LPA e Você, no nosso site www.lpaevocê.com.br, pelo nosso Instagram, @LPA e Você, pelo meu Instagram, @Lili_Prima Albuquerque, e também acesse o QR Code que está aqui na tela, que vai dar a oportunidade de você ganhar prêmios do LPA e Você e também um e-book gratuito para te ajudar na sua jornada. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.